noite, querida comunidade, queridos irmãos que estão reunidos para este momento de mensagem. Que a graça e a paz de Deus estejam com você, que Deus esteja aquietando a sua mente, o seu coração, para que possamos ter este momento onde queremos ouvir e aprender da palavra de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para mais neste sábado, para mais neste culto. Hoje nós vamos falar sobre crise e sobre o que nós devemos fazer em meio à crise, o que Deus espera de nós em meio a uma crise, como nós devemos agir diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo. Nós vamos falar hoje sobre o naufrágio, um dos naufrágios que o apóstolo Paulo sofreu, uma história que está narrada lá em Atos capítulo 27, se você quiser abrir a sua Bíblia. Eu não vou ler todos os versículos, mas é uma história que vale a pena você tirar um tempo no seu dia, um tempo ao longo dessa semana, para que você possa ler e meditar sobre ela. Nós estamos vivendo um tempo de crise, estamos vivendo um tempo de pandemia. Nós, vocês aí no Paraguai e eu aqui no Brasil, sabemos muito bem o que esse tempo tem acarretado para nós, as dificuldades que esse tempo tem trazido para nós, principalmente a nossa comunidade que gostaria de estar reunida, não só a nossa, mas todas as comunidades ao redor do Brasil, do Paraguai e do mundo, que gostariam de estar reunidas em comunhão, mas isso não é possível neste momento. Eu gostaria de estar aí com vocês, mas isso também não é possível nesse momento. Então nós estamos vivendo um momento de crise, um momento que nos tira da rotina, um momento que faz com que a gente repense alguns conceitos, um momento que nos tira da nossa zona de conforto. Todo momento de crise faz com que a gente saia do automático. Você pode observar que com o tempo a gente está vivendo uma vida no piloto automático. A gente sabe exatamente o que eu preciso fazer, sabe exatamente onde eu quero chegar, e então tudo está se encaixando. A gente está habituado com a nossa forma de viver. A vida está seguindo o seu curso natural, está seguindo os planos que a gente traçou para ela, está seguindo aquilo que nós imaginamos que deveria seguir, mas de repente alguma coisa surge diante de nós que nos empurra para uma nova situação, uma nova forma de viver, faz com que a gente saia dos trilhos, digamos assim. E é isso que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos meses. E em dias assim, nós devemos buscar novos recursos emocionais, novas dinâmicas familiares, novas dinâmicas de relacionamento. Precisamos refazer a agenda, renegociar com os nossos planos e projetos. Então, crise é isso. Crise é uma situação que, por mais que você espera que vá acontecer algo, quando acontece você não está preparado. Quem de nós estava preparado para a situação que nós estamos vivendo? Quem de nós imaginava que isso iria se estender por tanto tempo? Lá no início do ano até ouvimos dizer que um novo vírus havia sido descoberto, imaginamos que alguma coisa iria acontecer, mas creio que ninguém pensou que isso chegaria a essas proporções. Creio que ninguém imaginou que isso iria fazer com que o mundo inteiro parasse. Mas crise não é só sinônimo de coisas ruins. Nem sempre crise vem acompanhada de algo ruim. Quando você é promovido no trabalho, quando você passa numa faculdade, quando você casa ou quando os filhos chegam, todas essas coisas que são coisas boas, geram uma certa crise na sua vida. Porque crise tem a ver com mudança. Crise é um tempo de mudança. Crise é um tempo de buscar pelo novo. Então tudo que faz com que a sua vida saia da rotina pode ser intitulado como sendo uma crise. E nós estamos vivendo essa crise atual, que essa sim é uma crise negativa, mas que também deve nos levar ao novo. Também deve nos levar a uma nova rotina, não só uma nova rotina de higiene, como tem se divulgado muito, mas uma nova rotina de vida. Deve nos fazer pensar e repensar sobre a nossa vida. Por mais dúvidas que sejam levantadas quanto à origem desse vírus, quanto à veracidade de todas as informações que a gente recebe, se tudo isso é verdade ou não é verdade, uma coisa é certa: pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo aqui no Brasil, pessoas estão morrendo no Paraguai, pessoas morreram e continuam morrendo ao redor do mundo. O sistema de saúde está entrando em colapso, se não está já colapsado, se já não está falido,
é um sistema de saúde que está à beira do abismo, estão passando por dificuldades, e sobre todas essas coisas nós temos conhecimento. Sobre todas essas coisas a gente sabe, ou pelo menos imagina, como devemos agir. Nós estamos sendo diariamente instruídos sobre os cuidados que nós devemos tomar, sobre como nós devemos nos relacionar, como eu disse, uma nova forma de viver a higiene, os cuidados que a gente deve tomar, lavar as mãos, usar álcool, enfim, tantos cuidados que nós já fomos orientados. Disso depende a minha saúde, depende a sua saúde, a saúde das pessoas que nós amamos. Mas, dito tudo isso, vamos olhar para essa crise a partir da Palavra de Deus. Quais referências a Palavra de Deus nos dá para que a gente atravesse esse momento? O que a Palavra de Deus nos orienta a fazer diante de uma situação como essa? E no capítulo 27 de Atos, como eu disse, fala sobre a viagem de Paulo até Roma. Paulo estava indo até Roma para ser julgado pelo imperador, mas numa certa altura, depois de já ter feito parte do trajeto com grande dificuldade, ali no versículo 10, Paulo alerta aqueles que estão com ele no navio, alerta o seu carcereiro, alerta o capitão do navio, e ele diz: Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Isso está escrito lá no versículo 10 do capítulo 27 de Atos. O navio ele está parado no porto neste momento. Eles fizeram uma pausa, uma parada para seguir viagem. E durante essa parada, Paulo olha para o horizonte e ele vê que o tempo não está bom para entrar em alto mar. Para chegar até onde eles estão já foi muito difícil. E então ele diz: é melhor a gente ficar por aqui, mesmo que não seja o lugar mais apropriado para se passar o inverno. É melhor que a gente fique por aqui, porque colocar o navio no mar é muito provável que um grande desastre vai acontecer. Colocar o navio no mar significa correr um grande risco. Olhando para esse versículo, para essa situação em que Paulo está envolvido, eu reaprendo que fé não nos imuniza diante das tempestades da vida. A fé não constrói à nossa volta um escudo, um casulo que nos blinda de tudo aquilo que pode nos atingir. A fé não nos dá autonomia para a gente negligenciar a nossa segurança, para que a gente se atire em aventuras irresponsáveis, acreditando que pela fé as leis do universo não se aplicam a nós. Paulo poderia ter olhado para aquele clima, para aquele tempo, para aquele mar e dito: olha pessoal, eu estou vendo uma grande tempestade se formando ali na frente, mas nós já chegamos até aqui em meio a dificuldades. Vamos adiante que Deus vai trazer mais calma à nossa frente. Vamos adiante porque eu tenho fé de que mesmo que os outros navios estão afundando, Deus vai nos guiar e Deus vai nos cuidar. Vamos adiante porque o mar está revolto, mas eu tenho fé que para nós Deus vai dar segurança. Não é isso que ele fala. Ele instrui justamente o contrário. Ele alerta para o cuidado, para a responsabilidade. Ele diz que se eles seguirem adiante, eles vão sofrer. O navio, a carga, os tripulantes, todos serão afetados pela tempestade. Deus não nos coloca numa bolha, uma bolha que nos tira da realidade, uma bolha que impede que o mal chegue até nós. A prova disso é esse momento que nós estamos vivendo. Esse momento que nós estamos passando afetou a todos, indiferente se seja crente ou não crente. Em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. A fé nos dá condições de percebermos que há uma lógica no universo. Por maior que seja o nosso amor por uma pessoa, se essa pessoa já está com a idade avançada, se o quadro de saúde dessa pessoa é grave, a lógica é que ela se vá. A lógica é que o Senhor recolha essa pessoa. Por mais que a gente não queira, por mais que eu deseje que ela se recupere, pode ser que sim. Mas a lógica do universo, a lógica da vida é que ela não se recupere. Então, se os ventos são contrários, se tudo está mostrando que não vai dar certo, se a tempestade é certa, colocar o navio no mar não é um ato de fé, mas é um ato de arrogância, é um ato de prepotência, de irresponsabilidade,
E por que não um ato de pôr Deus à prova? Porque a proteção que Deus promete nos dar não é uma autorização para que a gente se jogue na irresponsabilidade. Então, o primeiro aspecto desse versículo 10 de Atos 27 é que a fé não cria em nós um escudo para a irresponsabilidade. Em segundo lugar, a fé é o contrário, a fé traz a nós uma responsabilidade. A fé bíblica, a fé fundamentada na palavra de Deus, é uma fé que nos responsabiliza. A gente não pode entregar a situação à própria sorte. A gente não pode dizer assim, seja o que Deus quiser, eu não vou fazer nada. Se Deus quiser, nós não seremos afetados por essa tempestade. Se Deus quiser, nós não seremos afetados por essa pandemia, então eu não vou tomar nenhum cuidado. Então eu não vou fazer nada. Não podemos cair no extremo de achar que tudo vai me contaminar, de achar que tudo vai me derrubar, de parar a minha vida porque eu não posso fazer mais nada porque eu tenho que cuidar. Mas também não podemos cair no outro extremo de pensar que nada vai me afetar, de pensar que não, Deus está comigo e nada vai me afetar, nada vai me atingir. Não é assim que a Bíblia fala, não é assim que o mundo funciona. A fé nos dá uma responsabilidade diante do mundo e a história é construída a quatro mãos. Nós participamos do cuidado da criação. Não estamos aqui apenas para deixar a vida nos levar, para seguir um curso, nascer, crescer e morrer. A vida é mais do que isso. Nós também fazemos parte do cuidado daquilo que Deus nos deu. Somos chamados a cuidar daquilo que Deus nos deu. Deus não se ausenta do universo deixando ele exclusivamente ao nosso cuidado, mas Deus não interfere naquilo que é minha responsabilidade. Deus não vai interferir naquilo que eu deveria ter feito. Deus não assume a responsabilidade da minha negligência. A palavra nos ensina que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas o fato de o Senhor estar guardando a cidade não nos dá a autoridade, a liberdade de dispensar o sentinela. Não significa que a gente não precisa colocar um sentinela na cidade. Nós temos que montar a guarda, temos que fazer a nossa parte. Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, não porque ele não pode fazer sozinho, mas porque ele nos dá o privilégio de participar da sua obra. A fé nos coloca em movimento, nos coloca em ação, exige de nós cuidado. Então a fé responsável de Paulo recomenda: olha, o mar não está bom para navegar, ele não está a nosso favor, vamos usar a nossa inteligência, a nossa responsabilidade e permanecer aqui. Nós devemos andar pela fé e muitas vezes a fé nos diz que o próximo passo precisa ser dado com muita cautela e sabedoria. Nós conhecemos, muitos conhecem muito bem aquele texto que fala dos discípulos no meio da tempestade. Em meio à tempestade que eles enfrentam, eles clamam a Jesus que estava dormindo no barco, em um canto lá no barco, mas não sem antes fazer aquilo que estava ao seu alcance, não sem antes usarem a sua inteligência, o seu conhecimento de navegação para tentar contornar aquela situação, para tentar resolver aquele problema. Isso não significa que a gente deve buscar a Deus somente no meio da tempestade. Não significa que Deus está à nossa disposição somente para nos socorrer quando a coisa sai do nosso controle, quando eu não consigo fazer mais nada. Mas a gente deve saber que Deus nos capacita para as coisas comuns do dia a dia. Deus nos dá autonomia para tomar as decisões simples do dia a dia e Ele nos orienta através da sua palavra. Mas Ele espera que a gente viva a nossa vida. Ele nos capacita para que nós façamos aquilo que está ao nosso alcance. Quando as coisas estão ao nosso alcance, Ele espera que a gente haja. Então, quando a tempestade chegar, então quando as coisas fugirem do nosso alcance, a gente pode crer que Deus está conosco. A fé bíblica não é uma fé mágica, mas é uma fé ética, uma fé responsável que nos convoca ao cuidado da criação, que nos convoca à responsabilidade em meio a uma situação como essa que nós estamos vivendo. Então, negligenciar os cuidados em meio a essa situação não é uma atitude de fé, mas é uma atitude de arrogância, de irresponsabilidade. A fé que Deus nos dá
é uma fé responsável também diante dessas situações. Não é uma fé que cria um escudo, mas é uma fé que nos dá sabedoria de como nós devemos agir, de como nós podemos ser testemunhas do Evangelho também em meio a essa situação. E em terceiro lugar, a fé traz a nós uma relação íntima com Deus. E em meio à crise, em meio à dificuldade, a gente percebe o quanto essa relação é importante e a gente consegue aprofundar ainda mais essa relação. Paulo recomenda que eles não sigam viagem, que o mar não está favorável. Mas se a gente continuar lendo os versículos 11, 12, 13, a gente vai perceber que os guardas não dão ouvido, eles partem ao seu destino, eles partem, seguem viagem e realmente a tempestade vem. Realmente o barco foi vencido, foi engolido pelo mar. Os passageiros já estavam sem comida por muitos dias e então Paulo se levanta com boas notícias. Os versículos 21 a 24 vai dizer assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo se levantou diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esses danos e prejuízos. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, me dizendo: Paulo, não tenha medo. Paulo está mostrando para esses homens o erro deles. Ele diz: vocês foram teimosos, vocês seguiram viagem, mesmo eu tendo orientado o contrário, vocês deviam ter me escutado. Mas ele mostra o seu relacionamento com Deus. Deus falou com ele em meio à tempestade, Deus falou com ele em meio à crise. Como eu disse, tempos de tempestade, tempos de crise, é um tempo de profunda experiência com Deus. É um tempo de buscar a Deus, de ouvir a voz de Deus falando conosco. Então, em meio a todo esse tempo que nós estamos vivendo, há mais de 2, 3 meses, foi um período que Deus nos deu para que nós pudéssemos buscar a Ele com mais intensidade. Como eu disse, não que a gente não deva buscar a Deus quando as coisas estão boas, mas em meio à crise, nós precisamos buscar com maior intensidade. A afirmação de Paulo é a palavra de evangelho para nós. Deus falou comigo e Deus quer falar com você também. Paulo diz: Deus falou comigo nessa noite, e talvez Deus está esperando você silenciar a sua alma, a sua mente, para ouvir Ele falando contigo também. Ele quer falar com a sua família, Ele quer falar com a nossa comunidade. Deus deseja falar com o mundo a respeito da maneira como nós estamos vivendo. Qual será a mensagem que Deus tem para nós, para a comunidade da UNEPA, com toda essa situação que nós estamos vivendo? O que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com essa crise, com essas dificuldades que nós estamos passando? O que eu e a minha família podemos aprender com essa situação que nós estamos vivendo? Já devíamos estar aí com vocês há mais de 90 dias, mas isso ainda não é possível e a gente não sabe quando vai ser. O que Deus tem a nos ensinar? A maneira como nós estamos vivendo tem gerado tempestades, crises. A ação da humanidade tem feito o mal se voltar contra nós. Como diz o ditado, nós estamos plantando vento e colhendo tempestades. Mas no meio da tempestade, Deus deseja falar conosco. A gente pode ouvir a Deus também em meio a essa tempestade que nós mesmos plantamos muitas vezes. Nós não estamos imunes a tempestades. Nós estamos sendo atingidos pelas consequências que ela tem gerado na sociedade. Nós estamos sendo atingidos pelas crises que elas têm gerado, seja crise financeira, crise de saúde, crise emocional. Nós estamos sendo atingidos. E mesmo assim, nada garante que a gente também não vai ser atingido pelo vírus. Por enquanto, a comunidade aí não foi afetada. Por enquanto, aqui onde eu estou também não tem nenhum caso. Em Buia, onde eu estou desde a última semana, também não tem nenhum caso. Mas a nossa fé não garante que isso não vai acontecer, não garante que essa doença vai chegar até nós. Então, nós temos um Deus que sabe o caminho a ser trilhado. Nós temos um Deus que sabe qual é o caminho seguro em meio à tempestade. Jesus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha resistirá a ventos, chuvas e inundações.
Cabe a nós ter esse encontro com a rocha que é Cristo. Ele é o nosso porto seguro. Ele é o lugar de estabilidade emocional, de estabilidade espiritual. Ele é o lugar de segurança. Deus não nos abandonou. Ele não nos deixou navegando sozinho. Ele está conosco em meio a essa tempestade. Reúna a sua família com responsabilidade. Reúna os irmãos na comunidade com responsabilidade. Busque a Deus em conjunto. Aos poucos a vida está voltando, não ao normal, não como ela era antes, mas a um novo normal, a uma nova forma de viver. E eu desejo que a partir de toda essa crise, a gente aprenda a viver de forma diferente. Que a gente seja mais responsável nos nossos relacionamentos com os nossos familiares. Que a gente seja mais responsável com a nossa comunidade. Que a gente entenda que a vida é curta. Que algo pode mudar a nossa vida da noite para o dia. Que a gente aproveite o tempo que a gente tem aqui para aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Estamos vivendo um tempo de aprofundarmos esse relacionamento. Por pior que seja a forma, Deus está nos dando uma oportunidade para a gente repensar a nossa vida, para a gente repensar as nossas atitudes, as nossas prioridades, para a gente tirar um tempo especial e nos colocarmos diante dele. Deus nos deu esse tempo. A vida de 90% do mundo parou nos últimos meses. E esse tempo foi dado por Deus para que a gente pudesse ter um tempo com Ele. Esse é um tempo de crise, sim, um tempo de incertezas, um tempo de sofrimento. Então, esteja consciente de que a sua fé em Deus não cria um escudo, não te imuniza das tempestades da vida. Tenha a convicção de que ela te desperta para uma responsabilidade e sabedoria para ser luz em meio às trevas que o mundo está vivendo. A sua fé deve fazer com que você volte ainda mais para Deus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer em meio a essa tempestade. E lembrar que sim, Ele está conosco, mesmo quando o barco já está afundando, mesmo quando o barco já está à deriva, quando a gente não sabe mais para onde a nossa vida está indo. Ele permanece conosco. Queridos irmãos, eu desejo que Deus esteja contigo e que você sinta essa presença. Principalmente que você saiba que Ele permanece com você, também neste momento. Eu não sei exatamente o que você está passando, eu não sei o que essa crise trouxe para a tua vida, mas eu sei que seja o que for, Deus permanece contigo. Eu quero convidar você a ter um momento de oração. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai, gratos pela certeza que nós podemos ter de que Tu estás conosco, de que a fé em Ti não cria imunidade aos problemas, mas nos dá a certeza de que Tu enfrenta os problemas conosco, Pai. Senhor, eu Te peço, faça presente na vida de cada um desses queridos irmãos, que a nossa comunidade possa se lembrar e sentir a Tua presença, Senhor. Que a nossa comunidade possa saber que apesar das dificuldades, apesar de as coisas não estarem do jeito como nós gostaríamos que estivessem, o Senhor continua conosco. O Senhor continua adiante de nós. O Senhor continua nos orientando. Que a gente possa aproveitar esse tempo que nós estamos recebendo para repensar a nossa vida, repensar a forma como nós estamos vivendo, repensar o que o Senhor tem a nos dizer a partir de toda essa crise. Pai, eu entrego em Tuas mãos a nossa situação, a situação do mundo, Senhor. Eu Te peço, Pai, se for da Tua vontade, que a gente encontre uma forma de estarmos juntos, de que eu e a minha família possamos estar juntos com a comunidade no Paraguai. Abençoe a vida de cada um, esteja com cada um, Senhor. Abençoe esse fim de semana e essa semana que se inicia. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Que a graça e a paz de Deus estejam com vocês. Que vocês aproveitem esse tempo que Deus está dando para pensar um pouco mais sobre o relacionamento que temos tido com Ele e como estamos levando, conduzindo a nossa vida a partir de alguém que crê em Cristo. Um forte abraço e até mais.